Fala, investidor! Tudo bom com você? A Petrobras reportou resultado recentemente apresentando uma queda de aproximadamente 42% no seu lucro. Então eu sei que muitos estão na dúvida se ainda vale a pena investir em Petrobras, se o governo do PT vai quebrar a Petrobras, se o Petrolão vai voltar, se Petrobras ainda vai pagar bons dividendos. Então se você quer saber sobre a empresa, se vale a pena ou se não vale a pena investir, vem comigo aqui no vídeo até o final, pois eu vou fazer a análise aqui da Petrobras completa. Vou falar sobre dividendos, sobre preço e o mais importante, se ainda vale a pena investir. A única coisa que eu vou te pedir é para você deixar o like e se inscrever no canal caso você goste do conteúdo, para você poder ajudar o canal a continuar crescendo e a gente bater logo os 10 mil inscritos. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Petrobras aqui na tela do meu computador. Bom, vou começar essa análise falando um pouco aqui sobre os dividendos, tá? No dia 9 de novembro ela aprovou aqui dividendos, tá? Vai ser um 1,34 pago em duas vezes aqui, ó. O primeiro pagamento vai ser no dia 20 de fevereiro, o segundo pagamento dia 20 de março, total de 1,34 valor bruto. Se a gente considerar o valor líquido, dá mais ou menos 3% em dividendos, considerando a cotação de mais ou menos R$35, tá? Que é o valor mais ou menos que está a Petrobras atualmente. Então é um bom dividendo, tá? Continua aí anunciando bons dividendos a Petrobras. Não tão generosos como foi no ano passado, mas ainda assim vem pagando muitos dividendos nesse ano de 2023. Olhando aqui para a cotação, né, tá 35,69. Tô gravando esse vídeo dia 14 do 11, cotação referente ao dia 13 de novembro. Se a gente pegar no ano, quem tá apostando contra a Petrobras, talvez seja uma das maiores altas da nossa bolsa, uma alta de 55,7%, a empresa tá voando, e nos últimos 12 meses uma alta de 28,84%. Vale ressaltar, né, que a Petrobras tá indo bem. Aí o Lula ganhou a eleição, aí a cotação começou a cair, o pessoal preocupado, vendendo, normal, não tem nada de errado com isso, cada um tem a sua visão, mas aí as coisas foram ficando mais claras e a ação foi valorizando, né? Até então não está acontecendo todo aquele terror que a gente imaginava. Entrando aqui nos destaques financeiros da Petrobras, o que nós conseguimos ver? Primeiro eu vou comparar, tá, o trimestre atual contra o anterior. Geralmente eu gosto de fazer essa comparação, por quê? Porque contra o trimestre anterior não tem tanta variação. Basicamente o resultado da Petrobras, ele depende muito do petróleo e do dólar, tá? Apesar da Petrobras ter uma boa parte das suas vendas aqui no Brasil, vendas de derivados, ainda assim ela depende do petróleo e do dólar, tá? Então eu gosto de fazer essa análise contra o trimestre anterior para a gente ter uma visão um pouco menos distorcida. Por quê? Porque geralmente não oscila tanto, né, o petróleo quanto o dólar. Se a gente pegar o mesmo período do ano passado, pode dar uma oscilação bem grande. Mas vamos lá. Bom, a receita da empresa cresceu 9,7%, isso aqui é bom, tá? Quando a gente olha para o EBITDA recorrente, o EBITDA recorrente cresceu 13,2%, isso aqui é bom, tá? E aí, quando a gente chega no lucro líquido, o lucro líquido recorrente ele teve uma queda. Olha só, isso é de 29 para 27 bilhões, uma queda de 7,3, nada demais, tá? A queda veio ali principalmente devido à questão do resultado financeiro. O dólar mais baixo, tá? Se a gente pegar aqui, olha só, o dólar estava 4,95, ele passou para ficar em média 4,88. Isso aqui faz ter variação cambial dentro do resultado financeiro da empresa. Para a Petrobras é melhor o dólar mais alto, tá? Então isso foi um dos motivos para a empresa ter um lucro menor. Mas o mais importante é a gente olhar o EBITDA. Quando a gente olha o EBITDA, foi um EBITDA favorável, tá? Um EBITDA de 13,2%. Em relação ao Brent, né? O Brent ficou um patamar mais alto, olha só, o Brent de petróleo cotado em média $86 contra 78. Isso aqui é um dos motivos pelos quais a empresa teve um EBITDA melhor. Já quando comparamos contra o terceiro trimestre de 2022, nós conseguimos ver uma queda de 27,8% no EBITDA ajustado recorrente e uma queda de 41,5% no lucro recorrente. Se a gente pegar o lucro sem ser o recorrente, deu 42,2%. Então sim, né, foi uma queda considerável, tanto no EBITDA quanto no lucro líquido. O que aconteceu? Bom, se a gente pegar no terceiro trimestre de 2022, estava o período perfeito para a empresa. Olha só, o Brent a $100,
100 dólares de Brent aqui, ó. O barril de petróleo estava explodindo, quase 101 contra 86,7. O dólar estava em 5,25 contra um dólar de 4,88. Então aqui, esse resultado do terceiro trimestre de 2022, estava tudo a favor da empresa. Não que esse último resultado desse período tenha sido ruim. O que aconteceu é que o resultado do ano passado foi muito bom, pois o cenário estava muito favorável aqui para a empresa, beleza? Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores, lembrando sempre que não existe uma regra fixa, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado para você que quer construir uma carteira vencedora para você viver da renda passiva dos seus investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, primeiro link na descrição desse vídeo, é só você entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vamos lá. Cotação no dia 10/11, ela estava 34,72. Valor de mercado aproximadamente 452 bilhões, então é a maior empresa da nossa bolsa de valores. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,9 é uma dívida equilibrada, tá? Esse indicador, quando ele começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção. Vale ressaltar que a Petrobras já esteve bem endividada, né? No momento está bem tranquilo esse endividamento. Dívida em yield de 26,6%. Então, falando de dividendos, né? Continua sendo uma excelente pagadora, tá? Entre aí as maiores pagadoras de dividendos da nossa bolsa nesse ano, quiçá tenha sido a maior pagadora. Então, falou de dividendos, ainda assim não tem como criticar a Petrobras, pois a empresa está vindo muito forte aí. É claro que é um dividendo inferior ao que foi apresentado no ano passado, pois ano passado estava um cenário extremamente favorável. Teve uma mudança também na política de dividendos da empresa, mas não teve tanta redução, tá? Ainda assim tá muito interessante para quem gosta de dividendos. O ROI de 36% é um excelente ROI, quanto mais elevado esse indicador, melhor. Empresas com rentabilidade alta, geralmente elas têm algum tipo de vantagem competitiva. Geralmente eu gosto de um ROI de pelo menos 10%, tá? Então 36% está excelente. Margem líquida de 26% é uma margem muito boa. A margem também é um indicador muito importante para a gente acompanhar. Quanto mais elevada a margem, melhor. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. Assim como o ROI, empresas com margens mais elevadas constantemente são empresas que têm algum tipo de vantagem competitiva ou estão em um setor onde a concorrência é baixa. Indicador de preço, que é o EV sobre EBITDA, ela está valendo 2,5 vezes o EBITDA. Ainda continua aí ridiculamente barata, tá? Mesmo depois de toda essa alta. Eu sei que você que está olhando aí, a cotação está perto da máxima, tá? Mas 2,5 vezes EBITDA tá ridiculamente barato. Eu considero até 10 vezes um múltiplo de preço nem caro nem barato. Olhando aqui o Brent, tá importante. A gente vai olhar a Petrobras, querendo ou não, tem que acompanhar o Brent, tem que ver o que está acontecendo aqui com o Brent. A gente vê que no passado, né, esse Brent era bem baixinho, ali perto de 25 dólares. Aí teve períodos ali sensacionais, como por exemplo ali 2006, né? Tô olhando aqui no ouro, 2006, 2007, 2008, algo assim, onde chegou a mais de 125 dólares. E aí veio caindo, né? Tava rodando muito ali perto de 50 dólares. Se a gente pegar aqui nos últimos anos, o Brent ele rodou muito perto de 50, 60 dólares, tá? E aí veio aqui a questão da pandemia, desabou no início da pandemia, né? O Brent chegou a perto aqui de 25 dólares novamente, foi a mínima da mínima, né, nos últimos anos. E aí normalizou. Depois de normalizar, teve um pico ali no início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Chegou a passar de mais de 100 dólares. Aqui foi o cenário perfeito para a empresa. E agora estabilizou, né? 81 dólares, quase 82. Ainda assim é um patamar bem interessante, tá? A Petrobras, nesse Brent aí de 80 dólares, é só alegria, tá? De 60 dólares para cima é só alegria aí para a Petrobras, contando que faça uma boa gestão, né? Olhando o histórico de lucros e proventos, conseguimos ver aqui alguns
prejuízos, né? A empresa teve vários problemas aí no passado, escândalo de corrupção e tudo mais. Voltou a ficar lucrativa. Aqui 2020 deu prejuízo, mas foi a questão do Brent que caiu para $25. Não tem jeito da empresa fazer milagre e conseguir um resultado muito bom nesse tipo de cenário. Mas vale ressaltar também que quando a gente olha para o lucro, tem a questão da depreciação e amortização, tem a questão do ajuste no valor dos ativos, que depende ali muito de como está o cenário. Quando tem algo muito adverso, eles têm que reajustar o valor dos ativos. E também tem um resultado financeiro que é distorcido pela variação cambial, que não necessariamente tem um efeito caixa. Então não é do tipo de empresa que a gente tem que ficar olhando muito para o lucro, mas eu gosto de mostrar esse histórico para mostrar que a empresa pagou dividendos, né? Que é um negócio mais cíclico também, a gente consegue ver isso. Olhando o histórico de cotações, cotada lá a centavos lá atrás, né? Já chegou a quase R$40 aí, tá na máxima, né? Isso aqui é um ponto de atenção. Realmente a gente fica meio que com o pé atrás, né? Às vezes de comprar uma ação quando ela tá na máxima. Eu entendo o investidor que tem essa postura. E a gente consegue ver que é um ativo bem cíclico, né? Saiu de 1 e pouco, chegou a R$15, depois ficou vários anos em queda, depois explodiu de subir. Então assim, quando a gente olha para esse tipo de empresa, definitivamente não é do tipo de empresa para quem está começando ou para quem é mais conservador, pois a pessoa tem que ter bastante paciência e controle emocional para poder investir, porque às vezes a cotação pode ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos em queda, 10 anos em queda e não necessariamente a empresa vai quebrar, pode ser que depois ela se recupere, mas quem é mais conservador ou não acompanha de perto o negócio vai acabar tomando decisão na emoção e perdendo dinheiro. Bom, para a gente finalizar esse vídeo agora com chave de ouro, eu vou entrar nos resultados da Petrobras desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses e vou deixar aqui a minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena investir em Petro, beleza? Então vamos lá. Bom, receita saiu de 321 bilhões para 536 bilhões, a gente consegue ver que cresceu bastante. Vale ressaltar, o resultado vem piorando se comparado a 2022, mas já mostrei aqui que o ano de 2022 estava tudo perfeito para a empresa. Dólar bem alto, petróleo bem alto, tá? Então tem que considerar isso na hora que você for tomar a decisão. Mas ainda assim, né, um crescimento muito bom na receita. Olha o EBITDA saindo de 25 bilhões para 273 bilhões. O lucro líquido saindo de 34, nem gosto muito de olhar o lucro, mas beleza, para 139 bilhões. Então assim, né, olha aqui, ó o tanto que o resultado da Petrobras melhorou. Se a gente falar de um EBITDA de 273 bilhões, você acha que isso aqui é ruim? Você vai falar que isso aqui é ruim? Poxa, a empresa tá ruim, ela tá dando só 273 bilhões em EBITDA. Quando a gente olha para a margem EBITDA, a margem ela vem em um patamar muito bom, na maioria dos anos aqui, ó, principalmente nos últimos anos, rodando acima de 40%, é onde que a gente tem que prestar mais atenção, é na margem EBITDA. Margem líquida nem vale a pena muito ficar olhando, o ROI também vem crescendo, mas também é algo que não tem que preocupar tanto com o ROI devido à variação no resultado financeiro. Olha aqui, ó, o resultado financeiro 2021, olha como que ele ficou negativo aqui. Então não dá para ficar olhando muito resultado financeiro não, tá? A gente tem que olhar o endividamento. A empresa já teve uma dívida líquida EBITDA de 15,4 vezes, uma dívida extremamente estourada, agora está em 0,9. Deu uma piorada se comparado com 2022? Deu, porque era 0,6, mas ainda está equilibrado, tá? Quando a gente olha o fluxo de caixa operacional, a empresa gerou 225 bilhões de fluxo de caixa operacional, investiu 61 bilhões, ainda sobrou aqui de caixa livre 164 bilhões. Então é um monstro em gerar caixa, tá? Essa geração de caixa aqui tá a top 3 maior geração de caixa, olha só. Ano passado, né, foi a melhor, depois foi 2021, agora é a top 3 melhor geração de caixa. A empresa ela vem crescendo esse fluxo de caixa livre, sempre gerando caixa livre. Tem que ficar de olho no CAPEX, tá? É algo que se você for investir agora com o novo governo, é o que tem que ficar mais esperto, é o CAPEX, tá? Por quê, Daniel? CAPEX são os investimentos que a empresa vem fazendo para expandir o seu negócio. E quando a gente fala aqui da Petrobras, o interessante, na minha visão, é ela continuar investindo no core do negócio, né? Que é extração, que é a extração de petróleo, é o pré-sal, né? Porque é ali que a empresa tá dando certo, tá ganhando dinheiro. E a nova gestão já informou que vai querer investir em energias renováveis, que é algo que a empresa não entende nada. E aí a gente tem que ver, né, como vai ser esses investimentos, que pode acontecer também algum tipo de desvio, né? Vai mandar dinheiro para cá, manda dinheiro para lá, falando de projeto assim, assim, assado. Então tem que acompanhar,
mas ainda assim, tá? O investimento a gente consegue ver que aumentou, saiu de 49 bilhões para 61 bilhões, mas ainda assim tá em um patamar interessante, que a empresa consegue gerar muito caixa livre, e gerando muito caixa livre ela consegue pagar muitos dividendos, porque o preço da empresa ainda assim tá barato na minha visão. Então qual que é a minha opinião sobre a Petrobras? É uma empresa que eu gosto, tá? Mas se você for investir, você que é mais conservador, não é o perfil de empresa para você investir. Você que está começando, também não diria que é um perfil de empresa para você investir. Mas é uma empresa que tem os melhores ativos. Falando de petróleo, a empresa tem uma rentabilidade muito melhor que as empresas lá de fora, tem margens excelentes, está com uma dívida equilibrada, o cenário está favorável ainda para a empresa. Então, claro que tem que tomar cuidado por ser uma estatal, tem que estar ciente que se o barril de petróleo cair muito, a empresa vai ter resultados ruins. Estão tentando ali mexer ali no estatuto da empresa para colocar mais amiguinhos lá do Lula Molusco. Então tudo isso, mas até então, com base no que eu estou analisando, com base no que a empresa vem apresentando, a empresa está ainda assim apresentando ótimos resultados e ainda assim está barata frente a esses resultados que ela vem apresentando. Se continuar assim, vai continuar pagando muitos dividendos e ainda pode valorizar bastante, tem espaço ainda para continuar subindo, beleza? Então essa é a minha opinião, não é uma recomendação de compra, analisa com calma, vê se está de acordo com o seu perfil, vê se cabe na sua carteira, e se você for investir também, tenha cautela, né, para chegar e colocar seu dinheiro todo na Petrobras somente por causa de dividend yield, porque a chance de dar errado, aí sim a chance é grande, porque se começar a cair você vai desesperar e vai vender no prejuízo, beleza? Então minha opinião é essa, espero que você tenha gostado, deixa o like, compartilha. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.